Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia, quero te desejar um dia abençoadíssimo, quente, está muito quente, mas um dia pleno, um dia cheio da presença do Senhor e do Espírito Santo. Amém, queridos? Amados, eu estou acompanhando atentamente o rumo geopolítico que o mundo está tomando nos últimos dias. Não porque eu seja um estudioso disso, não. Não que eu queira defender alguma ideologia ou avaliar alguma coisa apenas como se comporta as grandes potências mundiais, em suas capacidades bélicas, econômicas. Não, mas com o cuidado de sempre buscar referências apoiado na palavra de Deus e ver que tudo está escrito lá e se cumprindo, assim como o rugir dos tambores anunciando o evento final, a volta do Senhor Jesus. Amém, queridos? E nessas minhas observações, ontem eu estava vendo o que está acontecendo na América Latina, o grande movimento de transformação geopolítica, está ocorrendo ali no Mar do Caribe, Colômbia, Cuba, Venezuela, e países afins ali, Guatemala, e eu atentei para um dos resultados disso, ou seja, o grande êxodo de pessoas fugindo ou tentando buscar uma terra melhor para se viver, inclusive aqui no Brasil, E isso me fez lembrar de uma passagem bíblica que está em Hebreus 11, que diz assim, mas agora desejam uma pátria melhor, E por isso também Deus não se vergonha deles, de se chamar o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Eu senti desejo, de explorar um pouco mais esse versículo, e eu vi que Abraão é a figura central e exemplo de alguém que buscava uma terra melhor, Abraão tinha tudo. Ele era rico, respeitado, estabelecido em Ur, Ur dos Caldeus, mas um dia Deus o chamou para sair e vai para a terra que eu te mostrarei, está lá em Gênesis 12, e ele obedeceu e passou o resto da vida como peregrino. Ele nunca mais teve uma casa permanente, Ele viveu em tendas, mudou-se de lugar várias vezes, e morreu sem possuir a terra prometida, exceto um pequeno campo onde sepultou Sara. Olha, seria isso um fracasso? Não, claro que não, O autor de Hebreus explica que Abraão e os outros patriarcas viveram assim por escolha, eles escolheram isso, Eles entenderam algo profundo, esta terra não era o seu destino final, Eram estrangeiros e peregrinos aqui porque buscavam uma pátria melhor, a celestial, Essa é a condição, na verdade, a condição de todo ser humano. Nós fomos criados para a eternidade, mas vivemos temporariamente nessa terra. Nós somos estrangeiros de passagem aqui. A pergunta é, para onde nós escolhemos ir? Ou para onde nós estamos indo? Nós temos uma pátria que nos espera? Não é uma pergunta retórica apenas como as que fazem as pessoas nesse mundo conturbado, procurando um paraíso terrestre. Não. Deus tem um projeto para a humanidade. Não é que vivamos perdidos, sem rumo, sem destino. Ele preparou uma cidade, abriu as portas e convida a todos a entrarem. E na verdade, todos são estrangeiros e peregrinos, então o convite é para todos, O autor de Hebreus, ele descreve os patriarcas com esses dois termos significativos, estrangeiros e peregrinos. O que significa estrangeiro? Estrangeiro é alguém que não pertence ao lugar onde está, não é cidadão daquela terra, Está ali temporariamente, de passagem. Abraão viveu em Canaã, mas nunca foi cananeu, Isaac, por exemplo, e Jacó nasceram ali também, mas continuavam sendo estrangeiros, não tinham raízes permanentes, não construíram palácios, viveram em tendas e habitações temporárias. Essa é uma imagem, eu diria, poderosa da vida humana. Não importa o quanto tempo nós vivamos aqui, não importa o quanto nós acumulemos, não importa quão estabelecido pareçamos
que estamos, né, nós somos estrangeiros, na verdade é essa. Essa terra não é o nosso lar definitivo. E nisso todos são peregrinos, ou seja, alguém que está numa jornada, não está parado, está caminhando em direção a um destino, né? Um destino que a gente pode escolher, tem um alvo, um propósito, uma direção, mesmo que inconsciente, para todos há um destino. Os patriarcas eram peregrinos, eles estavam em movimentos, não porque fossem inquietos ou instáveis, mas porque buscavam algo melhor do que esta terra podia oferecer, né? O peregrino ele não se acomoda pelo caminho, ele não constrói na sua vida paradas temporárias. Ele sabe que o melhor está adiante e continua caminhando. Pedro usa a mesma linguagem para os cristãos da época, né? Ele diz assim: amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais. Está em 1 Pedro, capítulo 2. Né? Nós somos chamados a viver com essa consciência. Nós não somos daqui, queridos. Né? Todo ser humano busca um lar, há algo no coração do ser humano que anseia por um lugar de pertencimento, uma pátria, né? Um lugar onde nós sejamos verdadeiramente conhecidos, cidadãos, aceitos, seguros, né? As pessoas buscam isso de várias formas. Alguns tentam encontrar em relacionamentos, outros em carreiras, outros em posses materiais, outros em prazeres, mas nada nessa terra satisfaz, porque tudo é efêmero, tudo passa, né? Tudo tem o seu tempo definido. E Abraão, por exemplo, ele podia ter voltado para Ur, né? A estrada estava aberta, ninguém o impedia. Se ele quisesse conforto, segurança, estabilidade terrena, ele poderia ter retornado, mas ele não fez isso, né? Por quê? Porque ele havia encontrado algo melhor, havia vislumbrado, né, uma pátria celestial, e depois de ver isso, né, depois de ver essa pátria, Ur já não tinha mais atração, né? Então, queridos, é exatamente isso que acontece com quem encontra Cristo. O mundo está ainda ali, né? Os prazeres do pecado ainda acenam, mas perderam o poder da atração. Vimos algo melhor, né? Por que voltar para o Egito quando Canaã nos espera? E a palavra melhor aqui oferece repetidamente, ela é repetidamente em Hebreus: Cristo é melhor do que os anjos, a nova aliança é melhor do que a antiga, o sacrifício de Cristo é melhor do que os animais, né? E a pátria celestial é melhor do que qualquer pátria terrena, né? Não importa, amados, o quão belo seja o nosso país, quão próspera seja a nossa cidade, quão confortável seja a nossa casa, a pátria celestial é melhor. Creia nisso, né? Incomparavelmente melhor. Lá não há morte, nem pranto, nem dor, como diz em Apocalipse 21. Lá não há pecado, não há tentação, não há violência, nem queda, não há separação, nem solidão, nem abandono. É a pátria perfeita, né? Então, na continuidade, a palavra diz ainda em Hebreus 11 que Deus já preparou uma cidade. Deus não apenas prometeu uma pátria, Ele preparou uma cidade. Já está pronta, já existe, está esperando por aqueles que buscam, né? Para aqueles que decidem ir para a nova terra. Disse aos discípulos, Jesus disse aos discípulos, lá em João 14, na casa de meu pai há muitas moradas, né? Então o Senhor foi preparar lugar e Ele voltará para nos levar para lá. Amém, queridos? Então, terminando, amados, essa breve exposição, ainda olhando para Hebreus 11, diz ali que por isso também Deus não se envergonha deles, de ser chamado de seu Deus, né? Aqui está uma verdade extraordinária para nós. Deus não se envergonha de ser chamado o Deus daqueles que o buscam, né? Deus não rejeita quem vem a Ele. Ele se identifica com essas pessoas, né? Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Está lá em Êxodo 3, né? Ele tem prazer de ser chamado Deus dos peregrinos, né? Então, a você, né, que me vê, que me ouve nessa terça-feira, 13 de janeiro de 2026, eu quero dizer para os que já estão em Cristo, há uma mudança maravilhosa de status. Paulo escreveu aos Efésios que assim que já não sois mais estrangeiros nem forasteiros,
mas concidadãos dos céus, né? Concidadãos dos céus e família de Deus. Está em Efésios 2, né? Então, o único passaporte e exigência que há para entrar nessa nova terra é crer em Jesus, confessar pecados, segui-lo, né? A porta é Ele. Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Está em João 10. Ele é a entrada para essa pátria celestial, né? Não há outro caminho, não há outro acesso, as portas estão abertas, mas só através de Cristo. Ele pagou o preço. Amém, queridos? Ele abriu o caminho, ele convida todos a entrar. Amém? Que essa palavra possa permear o teu coração de esperança, de fé, de confiança e de saber que há um lugar melhor. Amém, queridos? Olha, dê um like nessa mensagem, compartilhe ela com alguém, inscreva-se nesse canal. O compartilhamento é importante porque ajuda o algoritmo, né, do YouTube a distribuir essa mensagem para outras pessoas, né? Faça isso, né, para que pessoas também possam receber essa mensagem dos céus. Amém, queridos? A mensagem de esperança. Um beijo no teu coração. Até a próxima, amados, em nome do Senhor Jesus.